Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à série Como modelar um tabuleiro de xadrez e suas peças em 3D utilizando Blender. Blender é um programa de modelagem gráfica totalmente grátis, disponível nas plataformas Windows, Mac e Linux. Eu sou o Mário. Vem comigo que o tutorial está fácil de seguir. Sempre que o Blender é inicializado, a tela de abertura aparece. Essa é a versão 2.83. Acompanhe os cliques e teclas pressionadas. Blender, por padrão, tem interface em inglês, mas é possível alterar o idioma. Menu Edit, Preferências, Interface, Traduções. Escolha a língua de sua preferência. Lembre de marcar as caixas Dicas e Interface. E lembre de salvar. Para o propósito desse tutorial, vou utilizar ele em inglês. Vou salvar. Para modelar as casas, vou inserir uma imagem de referência. Adiciona, imagem, referência. Escolhe o arquivo, carrega. Note que a imagem atravessa o cubo e não está alinhada a nenhum dos planos X, Y ou Z. Isso acontece porque a imagem de referência alinha-se de acordo com a vista no momento da inserção. Eu quero que a imagem esteja alinhada ao plano XY. Para isso, é preciso mudar a vista para Top. As vistas podem ser alteradas no menu View, Viewport, Top. Utilizando o Orbit, ou a tecla Crase, que indica as opções em torno do cursor do mouse. O contorno laranja em torno da imagem indica que ela está selecionada. Para apagá-la, tecla X, confirma em Delete. Vou reinserir a imagem, lembrando que é de referência. Utilize o botão do meio do mouse para afastar ou aproximar. Selecione o cubo, pressione X para apagá-lo. O tabuleiro de xadrez é composto por 64 casas, claras e escuras alternadamente, organizados em 8 colunas e 8 linhas. Veja que a imagem tem o nome de vazio. Vou renomeá-la utilizando o método camelo. E escondê-la clicando no ícone com aparência de olho. As casas serão modeladas a partir de um grid, um tipo de mesh. Adiciona, mesh, grid. Para melhor visualizar, vou alterar o modo de visão de sólido para wireframe, também chamado de arame. E alterar algumas propriedades no menu que aparece no canto inferior esquerdo. Preciso de 8 casas no eixo X e 8 casas no eixo Y. Ao modificar a subdivisão para 8, o grid passa a ter 8 linhas, mas somente 7 casas. Então eu vou subdividir por 9. E o mesmo no eixo Y. O tamanho mais comum encontrado no mercado é de 40 por 40. Basta digitar 40 e pressionar Enter. Utilize o botão do meio do mouse para afastar e visualizar todo o grid. E se dividir 40 por 8, as casas ficam com tamanho de 5 por 5 cada. Eu quero que as casas tenham um tamanho um pouco menor, 4,5. E como o Blender aceita a equação, vou tirar vantagem e digitar 4,5 vezes 8. Pressiona Enter. Agora sim, com o tamanho adequado, as casas precisam ter cor e material. Na aba Material, Novo, renomeie o material para Casas Pretas. Modifique o material para preto.
novo, casas brancas. Na base de cor, totalmente branco. Com o grid selecionado, altera o modo objeto para o modo de edição. Certifique que o tipo de seleção está para face. Com tudo selecionado, escolha casas pretas, clique em Assign. Selecione o modo de visão para material. No menu Select, clique na opção Check Deselect. Em materiais, clique em casas brancas, clique em Assign. Utilize o Orbit para ter uma vista ortográfica. Para dar um pouco de espessura, vou utilizar o comando Extrude. Para selecionar tudo, aperte a letra A. Arraste o sinal de mais levemente para cima. No menu que aparece no canto inferior esquerdo, digite ponto 5. Um clique fora para sair. Vou retornar ao modo objeto. Com o grid selecionado, vamos alterar o nome para casas. É hora de salvar o nosso arquivo. Está pronto as casas. Obrigado por estar comigo neste Bom Dia para Estar Vivo. Até o próximo vídeo.